Fala pessoal, aqui é o Valber do Terminal Market Trader. Vou passar para vocês, pessoal, um update do que rolou no mercado da prata e que hoje a gente vê algum tipo de pressão, né? Embora o mercado esteja bem mais estável. Na sexta-feira a gente viu o que chegou a ser, né? Principalmente para o mercado de prata, uma queda de até 37%. Seria a pior sessão da história para prata, né? Acabou fechando um pouquinho mais alto, mas foi só para mostrar para vocês o quão volátil foi a sessão de sexta-feira, né, para os mercados. A gente teve diversos motivos, tá, pessoal? Mas eu vou destacar para vocês um principal que alguns agentes, até economistas mesmo, apontam diversos fatores, né? Mas o fato é que a gente teve um acúmulo de fatores bastante grande, né? Nós tivemos a indicação do Warsh para o Fed, né? Que o presidente Trump indicou para o Fed. Ele é um cara que o mercado espera que no longo prazo ele seja um pouco mais hawkish, mas principalmente, né, ele seria um pouco mais fundamentalista na questão de política monetária, ou seja, ele usaria principalmente o instrumento de taxa de juros, né, para levar a política monetária, e ele evitaria, né, em várias declarações, até mesmo recente, ele já deu isso bastante em linha, né, ele evitaria esse poder do Federal Reserve e do Fed sobre o dólar, né, sobre o quantitative easing, que eles chamam de flexibilização monetária, né? É uma segunda ferramenta, né? Uma segunda ferramenta do arsenal do Fed que eles têm para fazer política monetária, da qual eles injetam basicamente liquidez, né? Realmente dinheiro nos mercados para ajudar em cenários de crise. A gente viu esse instrumento sendo usado durante a pandemia, né? Muito forte. E nasceu depois da crise de 2008. E aí, depois da pandemia, a gente viu esse instrumento sendo usado de maneira bastante forte, onde a gente teve os bancos centrais ao redor do mundo, os principais bancos centrais ao redor do mundo, fazendo compra de ativos aí realmente para fazer uma recuperação nos mercados. No resumo, tá? Então, o cara que foi indicado pelo Trump, o Arch, tá? Apesar de que nesse primeiro momento ele não vai ser. A expectativa é que realmente ele insista nos cortes de juros, né? Porque ele também tem as mesmas crenças que o presidente Trump sobre inflação, né? E sobre o mercado de trabalho, talvez também. No longo prazo, o mercado, a gente viu essa reversão mais forte, principalmente do dólar, né? E isso acabou pesando bastante numa janela que existem fluxos, né, do mercado é, que também ajudam a pesar. O que aconteceu, pessoal? No dia. A gente viu que no último dia do mês, né, a gente sempre tem esses fluxos de rebalanceamento, ainda mais no mês de janeiro, como foi forte a inclinação de ambos, né? O ouro e a prata chegaram a subir muito no mês de janeiro. Se eu não me engano, o ouro estava subindo quase 35%, né? A prata, se não me engano, estava quase 35%, e aí a gente viu essa queda, a volta de vários dias de ganhos em um único dia, né? Outra coisa que a gente teve, pessoal, para corroborar, né, que é importante citar um fator fundamental que a gente tinha sobre a indicação do Arch, não é só sobre alguém que vai ser hawkish no futuro, né, ou sobre de repente um presidente do Fed que vai fazer o que o Trump quer. Na questão sobre a indicação do Trump ao Fed, a gente tem algumas vezes a gente viu a pressão sobre vou colocar aqui o ouro, tá? Principalmente. Em alguns movimentos a gente viu uma pressão muito grande por conta da questão da independência do Banco Central americano, né? Que é uma das frentes aí que a gente viu fazer muito preço nos fluxos de notícias, né? No news flow. É, e realmente fazia parte dessa tese fundamental do ouro, né? Não era só um trade de dependente de dinheiro saindo dos Estados Unidos, né? O chamado debasement também, quando não estava relacionado estritamente aos Estados Unidos, né? Também a gente teve algumas crises aí nos mercados do Japão, que ainda está ocorrendo com bastante volatilidade nos JGBs. Tivemos no Reino Unido também alguns choques que ajudam a elevar. Crise política na França, né, com a votação do orçamento, também chegou a depreciar o euro. E aí esses movimentos, por exemplo, no Reino Unido, no Japão,
que aconteceram que trouxe bastante volatilidade, no momento em que o mercado já não queria, não estava tomando dólar, o mercado só via uma alternativa, né? Que era para o ouro. Então, só para explicar para vocês, um dos fatores, então, não é só o indicado do Trump para o Fed ser alguém que seria um pouco mais hawkish aí no futuro, tá? Apesar de que agora não mudaria nada em termos de taxa de juros. Então ele é contra a expansão do balanço do Fed, né? Ou seja, ele quer realmente drenar essa potência do Fed, essa segunda ferramenta do Fed, que traz liquidez, né? Que traz dinheiro aí para os mercados globais. Mas ele também é alguém que traria um pouco mais de independência ao Banco Central, tá? Então, só para lembrar aí desses ataques políticos que aconteceram da questão do Washington, então vai muito além de taxa de juros, tá, pessoal? E aí a gente soma isso com alguns fatores técnicos, eu acabei não destacando para vocês, mas teve os fluxos de fim do mês, que os participantes rebalanceiam as carteiras. Se você tá com um portfólio que é, por exemplo, 60-40, né, que costumam fazer bastante nos Estados Unidos, 60% ações e 40% bonds, né, ou o contrário, e se você tem na sua carteira ali, por exemplo, eu vou colocar um portfólio que você tem quase 100% de ações, mas você tem 5% de ouro. As suas ações elas caíram um pouquinho, pessoal, mas o ouro subiu 20%. Né? Ou seja, do total dos seus ativos dessa carteira, o ouro acaba tendo um peso muito grande e é nessas janelas, né, que é de fim do mês, final de trimestre, né? O mercado não faz exatamente igual, né, esse rebalanceamento, mas é nesses momentos em que você vende um pouquinho da sua posição do ouro para comprar, para rebalancear, né, a sua carteira e comprar nesse movimento que eu comentei foi ações. Né? Imagina um portfólio 95% de ações e 5% do ouro, né? Esse é o peso que eu quero manter na minha carteira. A minha carteira, então, 95% ações, 5% ouro. O ouro subiu, sei lá, 30%. A gente vai ver o quê? No total do total nominal de ativos, né? Nominal de ativos, a gente vai ver um incremento muito grande do ouro, enquanto de repente as ações acabaram ou ficando flat ou às vezes até mesmo caindo, né? Como foi o que aconteceu recentemente. Até pouco tempo as ações, por exemplo, dos Estados Unidos ainda estavam caindo. Então, o que o cara tem que fazer nesse momento para não ficar muito exposto ao ativo, já que ele tem uma certa diversificação ali, ele vende o ativo que subiu mais, né, dentro dessa carteira. Isso é para qualquer ativo, pessoal. E aí ele recompra o que caiu, né? E aí assim ele mantém a carteira dele balanceada. Esse é um dos outros fatores, então, que é técnico, que é um pouquinho mais técnico, né, que ajuda a pesar nesses fluxos. Outra coisa que a gente via, pessoal, que também vale comentar desse lado técnico, é que muita gente operava o ouro alavancado. O ouro vinha numa tendência realmente. Ele está numa tendência, já vai fazer anos, né? Na verdade, de alta. Eu estou colocando aqui o gráfico diário para vocês verem do ouro, aqui na esquerda. Há muito tempo. Então o pessoal está muito acostumado a operar comprado. Cai 5%, alguém vai lá, faz um swing trade e opera comprado, né? Cai 10%, faz um swing trade e opera comprado. Nesses mercados que realmente o dólar, o ouro, né, tava numa característica bem, já vi algumas pessoas falarem até mesmo de bolha, né? É, quando as coisas ficam feias, aí você tem um macro que está mudando por conta da indicação do Fed. Você tem um mercado reconquistando bastante confiança no Fed, no dólar, né? Não só a indicação do Fed. Você tem esses fluxos técnicos de fim do mês que eles são impulsionados por alguma crise de liquidez aqui ou ali, que foi o que aconteceu, por exemplo, também na China, né? Um dia antes da sexta-feira, acho que foi na quinta-feira, teve uma crise ali de algumas corretoras na China, teve uma corrida ali de risco, né, de liquidez que aconteceu em algumas corretoras dentro da Shenzhen, se eu não me engano, também ajudando a pressionar. Então, a gente viu o mercado que por diversas consequências, né? Mas eu trouxe para vocês essa do Fed porque realmente eu vi alguns comentários que as pessoas acham que é realmente só sobre taxa de juros, só pessoal, mas quando não é, né? Tem a questão de uma independência na instituição, tem a questão só essa única indicação do Trump pro Fed, né? Muda toda essa perspectiva um pouco mais macro. O mercado começa a ver um dólar mais fortalecido, né? Porque o Fed recupera a independência, recuperaria a independência, né? É alguém com credibilidade liderando o Fed.
a administração Trump então também reduziria automaticamente as pressões, né? É alguém que vai votar pelo fim da flexibilização monetária ou dos balanços do Fed, né? É alguém que é bem contra essa questão. E o segundo lado é que realmente o mercado tem essa perspectiva de que ele agiria a favor do que o Trump quer nesse momento, mas no futuro, né, ele não ia negar, não negaria, né, se de repente surgisse inflação no futuro, o mercado ele reagiria, né, ele elevaria os juros novamente. Beleza, pessoal? Só para trazer para vocês aqui um pouco do que rolou no ouro. Outras coisas que a gente viu no terminal foi também hoje mesmo, né, o Irã e Estados Unidos. Ainda nessa semana, hoje a gente viu uma pressão adicional aqui, ó, no ouro. O ouro chegou a cair aqui quase 4%. A prata também, deixa eu só colocar um outro time frame aqui. Chegou a cair 15% hoje de novo, né, mas se recuperou, tá fechando com uma queda de 6, bastante coisa também, né? A gente não via esse tipo de movimento, tá bastante volátil ainda, embora tenha reduzido. Realmente outra questão da geopolítica que não puxava tão forte assim o ouro para cima, tá? Ativos mais sensíveis eram realmente o petróleo, mas de qualquer jeito hoje ajudou a pressionar, né, a desescalada aí na retórica entre Estados Unidos e Irã, que agora estão se preparando para uma reunião aí na próxima sexta-feira, tá, pessoal? Então tem várias frentes aí. Só dentro do Fed eu comentei para vocês dessas três, é, sobre só o que significaria, né, uma mudança na liderança do Fed aí para o impacto nesses ativos, né, no ouro e na prata que vinham muito esticados, vinham com características realmente que seriam meio que de bolha, porque o mercado não confiava tanto no dólar e essa questão da indicação do Warsh ajudou isso, né? O ouro vinha porque alguns momentos, como eu comentei para vocês, só para resumir, não, se o mercado não queria tomar dólar, o mercado às vezes não queria tomar iene, porque o iene estava tomando aquela punição por conta dos riscos fiscais do Japão. Uma tensão ou outra que política no Reino Unido também pressionou ali, fiscal também, né? Pressionou o Reino Unido, e aí na França também a crise política que por algum momento também fez o euro se depreciar, né? Ou o euro, no mínimo, pessoal, o euro nesses momentos de tensão da França, que hoje inclusive acabou, ficou um pouco para trás, né, em relação às outras moedas. E o mercado, quando ele não quis tomar dólar, ele não quis tomar iene, ele não vai, né? Quando você está manejando reserva, você deixa um pouco distribuído e aí sobra só o ouro realmente de todos esses pares aí, de todos esses pares que formam a reserva de um banco central. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa digestão do que rolou.